Mais 3 pontos no Brasileiro, tem 7 já na classificação, sendo que 6 deles conquistados fora do Maracanã. Começou o Brasileiro empatando com o Internacional, um jogo muito esperado, muito brigado. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, apesar de ter saído atrás. Depois bateu o Vitória e hoje, com facilidade demais, bateu o tricolor gaúcho, o Grêmio. É isso, você tem a dizer pra gente a respeito de mais uma vitória do Mengão. Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite também para o Fã de Esportes. Atuação do Flamengo de time que quer ser campeão brasileiro, que tem essa ambição, passeou na arena do Grêmio, o domínio tático, principalmente do Flamengo, né? Foi um jogo inteiro do Flamengo, mas no primeiro tempo, a maneira como controlou a partida foi exemplar. Aí o gol do Arrascaeta, voltando à sua melhor forma, voltando à melhor fase, segundo gol consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo fazendo muito do que o Felipe Luiz faz bem, que é conservar a bola, que é ter uma saída de bola limpa, muita aproximação dos jogadores de meio campo. E aí, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um meio campo com esse nível, é o que se espera que o Flamengo faça, tenha superioridade. É verdade que o Grêmio está numa fase muito complicada, uma fase em que as atuações deixam muito a desejar. E até hoje, pensando nisso, o Gustavo Quinteiros tentou encorpar mais o meio, mas não funcionou, não conseguiu encontrar o Flamengo por ali. Então teve muito domínio, foi uma vitória merecida. E aí você fala, poderia ter sido mais? Poderia pelo domínio do Flamengo no jogo, muito mais posse de bola, mas na parte final do campo, eu acho que faltou um pouquinho mais de Flamengo. Faltou um pouco mais de objetividade, um pouco mais de ambição do gol. E aí tem faltado na temporada inteira, né? Então é um problema do Flamengo, mas pelo que foi contra o... Tem faltado ambição ou tem faltado poder de finalização? Eficiência. Eficiência. Mas no caso do Flamengo, quando você tem Bruno Henrique, um jogador que sabe finalizar, o Michael, que por mais que seja um jogador de velocidade, já fez muitos gols e também quando corta para o meio, tem potencial. O Flamengo hoje, para mim, a única crítica à atuação do Flamengo foi o preciosismo lá na frente. O Flamengo trocou quase 600 passes na partida. 122 deles no terço final do campo. E quando você troca 122 passes no terço final do campo e finaliza só 8 vezes, é sinal que o time estava com pouca fome, estava com pouco apetite para crescer o placar. É claro que ele, pelo cenário do jogo, amplamente superior, é normal dar uma relaxadinha, é normal ir controlando e cozinhando, mas é algo que o Felipe pode corrigir. O Flamengo que seja um pouco mais direto, um pouco mais objetivo e busque mais o gol, porque teve domínio para isso, para finalizar mais, para chutar mais, e nesse ponto é a única ressalva que eu faço à grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido pra falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, ao Brenner, que eu vou contrapor daqui a um segundo, ao Donan, ao Pedro Igor, aos fãs de esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, você chama de... O jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava. Minoria. Que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto... Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... Pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Mas pedindo crítica. Nem leva a sério. É na emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá... Pum. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas... o torcedor minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas o time que entrou em campo dava pra ganhar. Não dava pra ganhar no Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gostado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim. Apesar da maior parte das vezes, os times são tecnicamente... Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas na vida. Não é só isso, futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez
chamasse de retocável, com o jogo à lá Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, Já chamou o Jorge 500 Jesus. chances de gol e tal. Não chama isso não. O Filipe Luís pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é que não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada, hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que aquela Se vitória... não ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu não chamo ela de retocável. Não, mas a minha vírgula não é o Filipe Luís. Minha vírgula é aos jogadores e, em alguns lances, pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite, também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Filipe Luís flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Eu acho que essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate é que não fazia 1. Exatamente. O debate é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luís. Né? Você pode questionar, mas você tem que apresentar tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio. É bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Esse tempo inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, poderia, mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra característica. O preciosismo também não se entende pela facilidade que os jogadores do Flamengo estavam encontrando. A sensação sempre poderia ser 4 e 5. 2-0 ali, pô, esse jogo está resolvido. Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo: por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que o time inconscientemente dosa no primeiro tempo, Felipe. Dosa no